Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Disse o Cristo: vinde a mim, todos aqueles que estiverem cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Quando Cristo disse isso, ele estava vendo uma multidão muito grande de espíritos. Espíritos que muitos anos caminhavam pela dor, pela ignorância e pela cegueira do mundo. Quando Cristo abria os seus lábios e proferia com amor as suas palavras, bálsamos celestiais desciam do céu, chuvas de fluidos caíam sobre os homens, muitas doenças, muitos males, muita dolor era extirpada com a palavra. Quando Cristo se assentava e muitos encarnados vinham lhe pedir, ao lado deles, desencarnados também pediam. Pediam para livrar do seu sofrimento. Pediam para poder encontrar seus pais novamente, pois há muito tempo não os viam mais. Pedia para encontrar seus filhos, pois não sabiam onde tinham deixado eles. Pediam para curar as suas enfermidades, tantas vezes expostas diante dos seus corpos espirituais, que ali se faziam doentes. Quando Cristo ia ajudar alguém que estava obsediado de outros irmãos, antes de sair os espíritos, começava um trabalho imenso de socorro, onde pretos, índios, brancos, amarelos, pardos, estavam junto ajudando, para poder ajudar a causa infinita do amor de Deus e assim fazer com que as chagas do Espírito pudessem mais uma vez serem curadas. Uma vez uma mulher muito simples se aproximou do Cristo e gritando a ele disse: Rabi, salve minha filha, olha como ela está. Ela não sabe o que faz, ela não sabe o que veste. Os outros riem dela, os outros escarnecem sobre ela. E eu já fiz de tudo para poder ajudá-la. Tenho que mantê-la presa em minha casa. Alimento-a, como alimento também meus cães. Tento amá-la, mas eu olho nos seus olhos e apenas um vazio eu posso ver. Rabi, tu que conhece o Pai, tu que sabe exatamente o que pode fazer o amor de Deus, curai ela, livrai ela desse mal, para que ela encontre em seu coração novamente a tua paz. Cristo, olhando aquele espírito, via ao seu lado centenas de outros espíritos confusos, outros espíritos machucados, outros espíritos que não compreendiam o amor e não enxergavam a extensão da fé. Cristo começou a olhar para eles e se enterneceu. Começou a olhar quantos deles ainda haviam para ele poder ajudar. Começou a pensar quanto tempo leva para um espírito se corrigir, para um espírito se ajudar, e quanto mal eles fazem a si mesmo, quando não entendem em suas vidas a lei do amor. Em pouco tempo, Cristo olhava um deles
e começou a ver o seu passado. Um homem duro, impiedoso, cheio de posses e de bens. Um homem que cobrava com muita veemência. Um homem que usava de toda a força que a espada podia lhe dar para fazer com que a sua autoridade se fizesse valer. Estava preso àquela pequena criança, porque achava que ela ainda poderia lhe pagar os débitos trazidos do passado. Um saco de moeda, que nem de ouro era, apenas de prata, que ela ainda lhe devia, por empréstimos prestados há muito tempo. Uma filha que estava presa ao passado por aquilo que fez, não por maldade, mas por necessidade. Uma filha que queria se libertar, mas a sua mente era uma prisão, seu coração uma escuridão, e ela não conseguia encontrar uma fresta de luz sequer para poder sair do lugar onde estava. Cristo olhou aquele homem e em pensamento lhe pediu: perdoa, perdoa o que lhe deve, para que sejam perdoados também os seus pecados. O homem, sentindo o pensamento de Jesus, tão forte em teu peito, como uma lança afiada poderia ser, fez seu espírito todo tremer. Sentiu uma verdade tão pura e tão infinita, que nunca antes, em todos os tempos, ele pôde sentir tamanha força e tamanho poder. Como quem corta nas algemas, presas a seu corpo, ele então se libertou. E a alma, pela primeira vez, depois de milhares de anos, voltou a chorar. Assim foi fazendo Jesus, olhando enternecidamente aquela grande multidão de espíritos que estava jungido ou jungida, aquela pequena menina que se debatia no chão, que rosnava como outros animais e que não conseguia ter nem sequer ideia de como se defender. Aos olhos da multidão encarnada, apenas um silêncio, o silêncio de Jesus olhando-a, fitando-a amorosamente, enquanto tudo acontecia alheio aos olhos daqueles que ali estavam. Em pouco tempo, aquela dor, aquela mágoa, aquele medo, todo começou a desaparecer. Grandes espíritos socorristas começaram a se aproximar. Grandes irmãos de amor, de fé, começaram a cuidar de cada uma daquelas almas que estava junto daquela criança, para que ela, mais tarde, por último, pudesse também ser acolhida. Aos passos que Jesus ia dando devagar, aproximando-se cada vez mais do pequeno ser enfermo, os espíritos então eram carregados, eram levados, eram cuidados. Quando Jesus deu o último passo e colocou a mão sobre a fronte daquela menina, os olhos dela voltaram a abrir. Um grande urro de dor, como um animal que lhe tira uma ferpa grande do próprio coração, ela começou então a voltar, a sentir novamente todo o amor e toda a ternura. Começou a perceber o sol, começou a perceber os sons, e aos poucos sua mente, de tanto embaraço que estava, confusa ainda com as luzes, com os ruídos,
começou pouco a pouco a ganhar equilíbrio e a encontrar o seu caminho. Assim que Jesus disse a última palavra, está feito, segundo a vontade do Pai, a criança então adormeceu. Aos braços da mãe, aos olhos de todos, alguns pensavam, acabou o sofrimento, acabou a dor, porque talvez acabou a vida. Mas alguns instantes depois, abriu-se pouco a pouco os pequenos olhos e olhando ao teu lado, começou a chorar. Buscou a mãe ansiosa ao seu lado e abraçou-a com tanta força, com tanto amor, como se quisesse trazê-la novamente ao seu útero, para ampará-la novamente, para protegê-la, para amá-la novamente. Aos poucos, então, a criança reconheceu o cheiro, como um bebê, como um ninho pequeno faz pela primeira vez, ao reencontrar a sua mãe em seus braços. Sentindo o seu cheiro, a identificou. Começou a ouvir as mães que estavam ao lado, os homens que gritavam em alto som. E a vontade de Deus é uma graça, é um milagre, mas o que ela mais ouvia foi a mãe sussurrar, em poucas palavras, o seu nome, em seu ouvido. E mais uma vez, ela se sentiu amada. Aos poucos, foi sentindo força em seus braços, foi sentindo força em seus pés, foi sentindo força em seu corpo, e olhando tudo à sua volta, sem pouco entender, sentiu medo, mas ao mesmo tempo uma alegria que a consumia, e ela então começou a sorrir, começou a se alegrar, começou a se preencher de uma magia que somente o Cristo poderia lhe dar. Aos olhos daqueles que viam, pouca coisa passou em sua mente. Mais um milagre, mais alguém que alcançou na graça, mais uma pessoa talvez sem importância, sem história, sem passado, mas aos olhos do Cristo, mais um filho, mais uma ovelha perdida, mais um que reencontrava o chamado do Cordeiro, o chamado do bom pastor, para nunca mais se perder pelo caminho. Cristo sempre olhou a todos com muito amor, e tanto no céu quanto na terra, todos eram abençoados por Ele. O amor de Jesus estendia-se para muito mais longe do que tu podes imaginar. A força espiritual emanada naquele lugar fez com que a terra se tornasse fértil, fez com que novamente jorrasse água, fez com que novamente não houvesse mais brigas naquele mesmo lugar. Onde Jesus colocava os pés, começava a semear amor. Corações, mentes, espíritos voltavam a encontrar o seu equilíbrio. É assim que Jesus fazia. É assim que Ele cuidava e é assim que Ele cuida de cada um de nós. Na hora que o problema bater à tua porta, lembra que Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu vim para aqueles que estiverem cansados. Eu vim para aqueles que se sentirem oprimidos. Eu venho para aqueles que se sentem só, para aqueles que se sentem sozinhos diante da escuridão do mundo.
pois eu sou a luz do mundo. E quem vem a mim, vem ao Pai que me enviou. Na hora que o problema lhe achegar ao coração, lembra de nosso Senhor. Lembra da sua prece, lembra dos seus exemplos, lembra do teu amor, e tu nunca mais se sentirás só, pois sempre ao teu lado Ele também estará. Que Deus bendiga a todos vosotros. E gracias.